Amém. Gênesis no capítulo 37 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém. Você pode sentar, sua Bíblia, em nome de Jesus. Nós queremos meditar na palavra de Deus, sem a qual não existe igreja, sem a qual não existe vida. Porque Jesus disse: Pai, eu lhes dei a conhecer a tua palavra, e o mundo os odiou. Então, o que faz separação, diferença de nós para o mundo é somente a palavra. E o verdadeiro cristão, ele é odiado. Jesus ainda falou assim: quando vos perseguirem, maldisserem, mentindo, disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque aí sim é grande o vosso galardão nos céus. Então tem cristãos que passam pela terra, mas são sempre muito amados por todo mundo. Só que Jesus falou que o galardão seria para quem é odiado. Nós precisamos ou não precisamos conhecer a Bíblia? Quantas pessoas eu já vi lamuriando: mas eu não faço mal para ninguém e todo mundo me odeia. Jesus falou o quê? Exultai, alegrai-vos, o vosso galardão é grande. Mas para isso é necessário conhecer Bíblia, porque o mundo se sente ofendido não é com a minha ideologia, mas com a ideologia de Jesus Cristo. Eu tenho que transmitir o que Cristo pensa e jamais o que eu penso. Aqui então tem um subtítulo que José é vendido para os seus irmãos. Nós conhecemos essa história, né? Não totalmente, porque aí se nós dissermos que conhecemos a história totalmente, estaríamos dizendo que Deus não tem mais nada a revelar. E isto longe de nós tal coisa. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Deus é o Deus das renovações e das revelações. O mesmo texto Deus fala para milhões de pessoas e milhões de vezes. Porque isto é transcendentalismo. Deus nunca está limitado a absolutamente nada. E o que vemos aqui, sabemos que José tipifica quem? Jesus Cristo. A história de José é a semelhança da história do próprio Cristo, que viria a ser manifesto ainda milhares de anos na frente. José já tipifica Jesus Cristo. E se José tipifica Jesus Cristo, nós podemos imaginar pelo menos que em alguns momentos o seu pai, o pai de José, vai tipificar quem? Deus. É as tipologias que nós temos visto na Escritura estudada em nosso seminário. Isso está tudo lá no seminário, no primeiro e no segundo seminário. Então aqui diz que as gerações, Jacó tinha 2 esposas, e dessas 2 esposas, vários filhos. E diz que José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, José se queixava ao pai. A tipologia de que muitas pessoas, muitos de nós, nos queixamos muitas vezes a Deus. Senhor, aí, está errado isso. Isso não está certo. Olha a atitude do meu irmão, olha a atitude disso, e olha a atitude daquilo. É uma realidade essa, que nós, quando vemos que alguém está caminhando de forma errada, nós desejamos que a pessoa se conserte. Então intercedemos, rogamos a Deus pelas pessoas. Isso é tão normal, isso é tão natural. E aqui então diz: Israel
amava Israel, que é o próprio Jacó, tá? Amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Ora, Jacó, ou Israel, não amava José simplesmente porque ele era o filho caçula. Não, isso não é a realidade de um pai para um filho. Alguém porque tem um filho caçula deixa de se importar com o primogênito? Alguém porque tem um filho caçula despreza o primogênito? Não, não. Então isso também nós temos que entender na cabeça dos escritores e esperar que Deus traga a revelação poderosa dos fatos. Porque Jacó não olhava para José, eu amo mais esse aqui do que os outros, só porque ele era o caçula. Não, de forma alguma. Alguém que tem o primeiro filho, ama. Depois que tem o segundo filho, despreza o primeiro? Não. E quando tem o terceiro filho, despreza o primeiro? Não. Pode ter 10 filhos, mas não vai desprezar o primeiro. Isso é a realidade. Então, qual é esse amor que Jacó tem aqui por José? O amor mostra que José era um cidadão, né? Um jovem íntegro. Ele não andava com as mesmas obras que seus irmãos andavam. Ele dizia assim, olha, eles estão fazendo isso, isso e isso, ó pai. Eu saí de lá, eu estou contando para o senhor. Então, Jacó está vendo a atitude de José de não participar das obras dos seus irmãos, e ele simplesmente passa a amar mais José, por José andar na verdade e na justiça. O que diz a Escritura, tanto no Antigo Testamento, quanto lá em Hebreus menciona? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Esta é a realidade dos fatos. Não é porque filho mais novo, ou mais bonitinho, né? Ou nasceu com DNA complicado, tem famílias de morenos, né? Que de repente nasce um filho louro, vai puxar o DNA lá dos pais lá atrás, aí aquela criança tem um destaque, todo mundo fica observando ela. Mas para um pai, não importa o cabelo, não importa a cor. Para um pai, esse sentimento, esse destaque, ele não existe. Então Jacó, Israel aqui, ele está amando sim mais a José, mas por causa da justiça e verdade em que José está caminhando. E a Escritura diz, Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Por quê? Não é à toa, não é de graça. É porque tu amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. E outra coisa tremenda, diz que ele fez-lhe uma túnica de várias cores. Isso não era coisa feita a troco de nada. Quando Jacó, né, também chamado Israel, fez isso para José, ele estava dizendo, pelo caminho que esse está trilhando, eu já estou enxergando que o mover do Espírito Santo, que não tem limite, será manifesta na vida desse. Não é no primogênito, não é no primeiro, segundo, nem terceiro. O mover do Espírito Santo vai ser manifesto nesse. Então ele fez uma túnica de várias cores, porque cada cor significa um ministério diferente. Ou seja, José teria um multiministério. Tanto que José interpretava sonhos, José administrava, José coordenou todo o Egito. Tem que ter muita graça de Deus na vida de um homem para ele coordenar toda uma nação com o prumo da verdade e da justiça e ser incorruptível. Então, Jacó olhou para José e viu essa multiforme operação de Deus. Por isso fez para ele túnica, uma túnica de muitas cores, que representava as operações do Espírito Santo na vida dele, pois nós sabemos que cada cor revela uma manifestação diferente do Espírito Santo. Mas, no verso 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele
pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Então veja aqui, o que nós vemos? O amor de Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz sim acepção de quem anda na verdade e na justiça. E Jacó ali, Israel, que é sim, vai ser símbolo da nação, que vai representar, tipificar o próprio Deus, pois Israel depois vinha a ser considerado figueira, e figueira é símbolo da graça e da presença de Deus também. Então, Israel ali, ele detecta uma diferença tremenda. Quando ele começa a se inclinar, vamos dizer, em direção a José, para exaltar José, os outros sentem-se invejados. Irmão, isso é um retrato. Nós, quando nos destacamos com Deus, os outros se sentem invejados. Os outros se sentem agredidos pelo teu destaque, pela tua prosperidade. Muita gente quer ver você sempre na mesmice. Enquanto você é um camarada normal, como sempre foi, não aconteceu nenhum destaque, nenhum referencial na sua vida, todo mundo está te abraçando, te dando bom dia. Mas quando você receber de Deus o destaque, aqueles que um dia antes te estendiam a mão para dar bom dia, agora vão estender para tentar te apunhalar. Esta é a realidade. E aqui o trágico é que os próprios irmãos de José, aqueles que comiam com ele à mesa, estão planejando a hora de traí-lo. Por isso nós dizemos que ele é a tipificação de Jesus Cristo, porque justamente Judas, um judeu, sentava à mesa com Jesus esperando a hora de o trair. José está lá, senta à mesa, sempre junto de seu pai. Seu pai já não chamava mais o primogênito para lhe passar a genealogia, né? Olha, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, seu pai já não chamava mais o primogênito para lhe passar verbalmente a primogenitura, agora já chamava José. Então todo mundo está vendo que José está sendo aquele considerado, aquele que já foi dada a revelação, que ele vai se destacar. Qual a intenção? Eliminar a revelação de Deus. Muita gente quer fazer isso, eliminar a revelação de Deus na tua vida. Por quê? Porque eles estão vendo que se você se destaca, significa que eles ficaram para trás. E essa é uma triste realidade. Observa aqui que o ódio do verso 4, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, aborreceram-no e não podiam nem falar com ele pacificamente. Ou seja, José já não podia nem mais dar bom dia para eles. A presença de José incomodava. Sabe por que incomodava? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E os outros tinham obras mais. Por isso que eles se sentiam incomodados. Você sabe que a tua presença incomoda muita gente? Você sabe que muita gente já disse que te odeia. E alguém já perguntou qual o motivo. Não, simplesmente eu não vou com a cara dele. Porque a graça, a unção, o favor de Deus que está na tua vida incomoda muita gente, meu irmão. Por isso Jesus falou, se alguém te persegue, se alguém te odeia, exulta, canta, porque o teu galardão é grande. Só existe galardão grande para quem é cheio do Espírito Santo. Aqui está dizendo, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Quando as pessoas veem que Deus está tratando contigo, que você está recebendo a revelação de Deus, que eles estão ficando para trás, eles vão encontrar um jeito de impedir que você seja aquilo que Deus está dizendo que você será. Está sonhando? Ora, eles sabiam muito bem o que significavam os sonhos. Nós estamos falando de gente que era povo de Deus.
Sonho nunca foi novidade, tanto que nós vamos ver as interpretações que são mencionadas pelo próprio pai a respeito desses sonhos, significa que eles estavam acostumados a conviver com esse ministério do sonho no meio deles. Quando eles viram o selo da revelação de Deus no sonho de José, eles falaram assim: nós temos que acabar com esse sonhador. Irmão, não importa, você já conhece essa história. Não importa quantos tentem aniquilar o projeto de Deus na sua vida, isso é impossível. Ninguém aniquila o projeto de Deus na tua vida a não ser você mesmo. Se você não der ouvidos a ninguém e continuar seguindo os passos que Deus te traçou, ninguém aniquila o projeto de Deus na sua vida. Aqui então ele diz, no verso 5, ele sonhou, e no verso 6, disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, olha como eles entendiam bem o que é revelação: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. José está sonhando, está falando, e eles estão vendo o que está acontecendo. Deus está se virando para esse cara aí. Ele vai reinar sobre a gente. Ele vai se destacar em nosso meio. Mas ele é o mais novo. Não, está errado. Está errado. Deus tem que chamar a gente. Nós somos mais velhos, somos os primogênitos, somos os mais bonitos, somos os mais fortes. Nós temos direito à herança mais do que ele. Deus tem que abençoar a gente. A bênção para ele tem que vir por último. Parece que Deus tem muito amor pelos últimos, a tal ponto que ele diz assim: os últimos serão os primeiros. Davi era o último, José era o último, mas são referências até hoje, eu creio que vai ser por toda a eternidade. Você é o último, meu irmão. Você é o mais desprezado, você é o largado, você é o abandonado. Eu te pergunto, você anda com Deus? Quem anda com Deus nunca é o último, é sempre o primeiro. Só que os seus irmãos, como é que você sonhou? Como se ele fosse culpado de sonhar alguma coisa. Mas porque sonhou, eles o odiavam. Eles odiavam a José. Eles odiavam o próprio Deus, porque as suas obras eram más. José é apenas a espada de Deus na presença deles para os espetar. Mas eles, o ódio na verdade é contra José, mas José é apenas uma ponte. Eles odeiam é Deus, porque as suas obras eram más. E eles conheciam Deus. Aqui diz, e sonhou ainda no verso 9, outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Veja, meu irmão, enquanto uns estão odiando, enquanto uns estão amaldiçoando, Deus vai trabalhando. Deus deu o primeiro sonho, Deus deu o segundo sonho, e está todo mundo entendendo. Está todo mundo vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Está todo mundo vendo o destaque. Por quê? Porque quando Deus trabalha, quando Ele quer trabalhar em silêncio, Ele trabalha em silêncio e no oculto. Mas quando Ele quer revelar, quando Ele quer se mostrar, Ele revela e mostra e acabou a história. Só que quando Deus revela o projeto dEle, as pessoas tentam aniquilar. Elas tentam destruir. Mas a Escritura diz, os planos de Deus jamais serão frustrados. Então eles começam, lá vem o sonhador mor, lá vem aquele, o senhor dos sonhos, lá vem aquele mais amado, nós vamos destruir ele. Aí diz no verso 12, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém,
Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: eis-me aqui. Daqui eu quero que você vá para o verso 18, que diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. O que representava o sonho? Representava o ministério, representava a revelação, representava o chamado de Deus, representava a direção que Deus está dando, os projetos que Deus está criando, e eles estão se levantando. Vamos ver o que vai ser da revelação que Deus deu a ele, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Você tem recebido alguma coisa de Deus, meu irmão? Algum sonho? Alguma visão? O Espírito Santo tem enchido o teu coração com alguma coisa? E você está esperando aplauso de alguém? Não, pastor, eu já até falei que eu tive um sonho assim, assim, assim e tal, e você conta, e você está esperando aplauso para quem você conta? Você está esperando que as pessoas digam: é isso aí, vai na tua força. Não, meu irmão, depende. Alguém espiritual pode dizer: irmão, vai em frente, busca, clama, Deus está contigo. Mas quem te odeia vai simplesmente dizer assim: que nada, pai, isso aí é da tua cabeça. Vão até armar cilada para destruir você, como fizeram com José, como fizeram com Jesus. Tem gente que não fica satisfeita de saber que alguém vai se destacar mais que ela. Tem gente que não fica satisfeita: Davi vai ser o general, não, vamos matar Davi. Davi vai coordenar o exército, não, vamos dar um jeito de matar Davi. Não foi o que fez Saul? Não foi o que fez um monte de gente que estava junto com Saul perseguindo Davi? Porque Davi vai reinar sobre nós. Vamos acabar com esse negócio, nós não queremos que ele reine sobre nós. Vamos frustrar os planos de Deus. Aqui eles estão dizendo: vamos ver o que vai ser das revelações que ele tem recebido. Você tem recebido revelações, meu irmão? Não só o diabo, mas muita gente que tem olhado para os seus passos e visto o que Deus tem feito na sua vida. Como que eles veem? Eles veem quando você abre a boca, quando você fala, eles são obrigados a se calar, eles não conseguem te ofuscar. O brilho da glória de Deus está sobre você, o que você fala cala todo mundo e ninguém te cala. Eles estão vendo que você tem argumento bíblico, eles estão vendo que você tem unção do Espírito Santo, eles estão enxergando Deus na tua vida mais do que na deles. Eles te odeiam. Quem? Teus irmãos cristãos por aí afora. Eles te odeiam. Eles estão esperando a notícia que se diga que você morreu. Tem muita gente que conhece cristão aqui desse ministério, está doido para esperar ouvir as fatalidades do ministério, está louco para ouvir notícias de coisas trágicas de gente que frequenta o ministério. Mas, irmão, se você andar com Deus, eles vão morrer de desejo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Vá para a Escritura, vá para a oração e continue calando mesmo. Bispo, presbítero, cardeal, papa, seja lá o que for, diácono, pastorezinhos por aí, continua calando todos eles. Eles te odeiam, mas terão que ver que há Deus na tua vida. Não adianta. Plano de Deus ninguém frustra. Somente eu posso frustrar o projeto de Deus na minha vida, mas ninguém, não tem diabo. Alguns dias me perguntaram: pastor, se a gente orar em voz alta e o diabo ouvir, ele pode impedir, ele pode atrapalhar? Eu disse: não.
Não, só eu frustro o plano de Deus na minha vida. Portanto, se eu quero orar em voz baixa, ou orar, como se diz, em pensamento, ou se eu quero orar clamando, gritando, eu oro do jeito que eu quiser. E se o diabo quiser ouvir, é problema dele. Ele fica ouvindo a minha oração e fica dizendo, Deus, bota a cabeça, e fica ouvindo o que eu estou dizendo, Deus, bota a cabeça do diabo debaixo dos meus pés. E ele simplesmente está ouvindo e está vendo que o futuro dele é debaixo dos meus pés. Ele não pode fazer nada. Eu sou intocável enquanto estiver debaixo da mão do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, todo mundo tenta frustrar o plano de Deus na vida de alguém quando percebe que esse alguém está se destacando. E esta palavra é para a geração Jesus Cristo. Todos vocês terão alguém tentando apunhalar, terá alguém tentando destruir vocês, porque já se sabe no mundo inteiro que geração Jesus Cristo é uma geração de valentes. O mundo inteiro sabe que nós não somos um povo qualquer. Ninguém jamais ousou pronunciar as frases que nós temos pronunciado, mostrando a cara. Só nos curvamos a Cristo Jesus. Só aceitamos como regra de fé e prática a Bíblia. A Bíblia é o nosso estatuto, a Bíblia é a nossa lei. Quem faz lei por aí pelo mundo, eu sempre digo, senadores, os políticos em geral, são tudo palhaço. Tinham que se arrepender dos seus pecados e se curvar a esta lei, a Bíblia, a palavra de Deus. Isso que declaramos faz com que alguém venha nos aplaudir ou venha nos odiar. O mundo nos odeia, e quanto mais o mundo nos odiar, mais galardão nós temos quando partirmos desta terra. Aqui ele está dizendo, vimos o verso 18, viram-no de longe e conspiraram contra ele, vamos matar esse cara. Aí vai para o verso 20 e diz, vinde pois agora, matemo-lo, lancemo-lo numa das covas e diremos que uma besta fera o comeu. Veremos o que será dos seus sonhos. Ou seja, vamos destruir os projetos de Deus na vida dele. Tem gente por aí que diz assim mesmo, Deus não é páreo para mim não. Esse Deus desse cara aí, ele não tem Deus nada. O meu Deus é maior que o dele. O meu tranca-rua, e ontem mesmo eu falei com o preto velho, eu vou acabar com esse cara aí, eu vou destruir isso aí, eu vou, enfim, meu irmão. É o que nós temos vivido nesse dia a dia e provocado bastante a ira dos inimigos. Quanto mais eles jogam as suas investidas contra nós, tanto mais nós temos crescido e alcançado o mundo dentro dos projetos do nosso Deus. Então veja bem, José vem de longe, eles avisam, vão matar esse cara. Estão planejando destruir José, não é da agora. Os planos já vêm há muito tempo. Senta na mesa, quando estão no campo, todo o tempo estão tentando destruir José. Irmão, os inimigos estão tentando te destruir. Não olhe para as ameaças deles, deixa Deus olhar. Não esquenta com os inimigos. Enquanto os inimigos estão planejando destruir José, ele teve o primeiro sonho, teve a primeira revelação. Os inimigos estão tentando destruí-lo, ele teve a segunda revelação. Enquanto os inimigos estão tentando destruí-lo, ele continua caminhando, trabalhando, obedecendo ao pai. O pai chamou José, eis-me aqui, vai em tal lugar, lá ia ele, faz isso lá, faz ele. Ele está trabalhando, ele está se desenvolvendo a sua vida espiritual, enquanto os seus irmãos estão planejando acabar com ele. Irmão, deixa os planos do diabo irem para a mesa, deixa lá ele fazer os seus planos. Vai chegar a hora que Jesus vai cravar a espada mesmo nos planos dele, vai aniquilar. E não adianta. Então segue o teu caminho, não dê ouvidos às ameaças de ninguém, apenas sorria, zombe, ironize, escarneça dos adversários, porque ninguém pode te destruir. A promessa é que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu jamais serás atingido. Olha aqui que diz, ainda no verso 20,
vamos aniquilar a revelação, vamos destruir os seus sonhos. Ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia nela água. Tá. Eles chegaram, José chegou. Quando José chegou, eles poderiam tê-lo pegado e lançado ele na cova, não poderia? Eles não fizeram isso. Eles pegaram José e depois tiraram a sua túnica, que simbolizava o quê? O seu ministério, como vimos no começo. Você sabe que os inimigos, o que causa ódio aos inimigos, não é você como pessoa comum, mas você que tem ministério, você que tem chamado, você que tem selo espiritual na tua vida. Eles poderiam: pega esse cara, joga na cova. Não, pega ele, tira a túnica dele. Esse tirar a túnica de José significa que a inveja deles, o ódio deles, estava justamente relacionado às operações espirituais de Deus na vida de José. Irmão, não pense que você tem lá as suas possessões, a sua casa bonita, e que alguém tem inveja dos seus tijolos. Não pense que alguém tem inveja do teu carro. As pessoas têm inveja da unção do Espírito Santo que existe sobre você. É disso que eles têm inveja. As pessoas têm inveja da graça com que você vive, da tranquilidade. E tem mais, tem gente rica que vê que tem mais do que você, mas mesmo assim tem inveja de você. Como uma vez uma pessoa chegou a falar assim: não é possível, as pessoas têm inveja até da minha pobreza. Era pobre, mas tinha paz, tinha alegria e tinha o privilégio de ver os filhos à roda da mesa felizes. Enquanto que muita gente rica, cheia da grana, cheia de carros 0 quilômetros na garagem, não tinha paz. Um filho estava metido nas drogas, o outro está lá na cocaína, o outro está no Bangu 1. Então tem gente, meu irmão, que a inveja deles não é pelas tuas possessões, pela lataria chamada carro, ou pelos tijolos chamado casa. A inveja é pela graça de Deus que está sobre a sua vida e que eles não querem se curvar. Então, lançaram logo mão em quê? Na túnica de José. Vamos arrancar logo, arranca logo a túnica dele. E eu pergunto de novo, por que não jogaram ele com a própria túnica dentro do poço? Aqui então diz: e tornaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia nela água. Diz o verso 25. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que a companhia de Ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José aonde? Ao Egito. Olha a ilusão dos adversários. Olha a ilusão dos nossos inimigos. Quando eu falo aqui que eu zombo, que eu escarneço dos adversários, quanto mais me ameaçam, tanto mais eu fico abusado. Quanto mais eu ouço que dizem por aí, ele é a bola da vez, tanto mais eu quero jogar sinuca. Tanto mais eu ironizo, eu zombo, eu escarneço dos adversários.
Eu desafio Satanás, desafio. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu fico pensando às vezes, se Deus me mandasse para dentro da China, o que eu ia fazer lá? Se eu ia ser a mesma pessoa, ou será o que ia acontecer? Eu fico pensando nisso. Porque aqui, na atual conjuntura que Deus me tem colocado, meu irmão, eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Começa a revelação de Deus na vida de José. O amor de Deus está na vida dele. Os adversários estão irados. Aí ele tem a primeira revelação. Os inimigos estão irados. Ele tem a segunda revelação. Os inimigos estão irados. Estão planejando a morte dele. Estão tentando destruir. E Deus está falando, eu tenho uma obra com José. Eu vou revelar grandes coisas a José. Ele tem uma túnica de várias cores. É a multiforme operação do Espírito Santo. E José está desenvolvendo e crescendo. E denunciando e apontando eles. E levando notícia da má fama deles para o pai. E eles estão planejando. Vamos acabar com os sonhos deles, vamos acabar com a revelação, vamos destruir esse cara. Quando finalmente eles consumam o plano, eles fazem exatamente o que Deus queria, que era lançar José no Egito. Isso é que é Deus, meu irmão. Isso é que é um Deus tremendo. O plano de Deus era levar José ao Egito. Enquanto eles estão trabalhando, odiando, maldizendo, tramando, eles estão se preparando para fazer exatamente o que Deus quer. Lembra de Jó? De onde vem Satanás? Vem de rodear a terra e passear por ela. Tu viste meu servo Jó? Olha como Deus incita o diabo. Tu viste meu servo Jó? Deus queria deixar um testemunho sobre a vida de Jó, mas se Deus dissesse assim, diabo, tu quer trabalhar para mim? Ele dizia, tu sabes que eu não trabalho para você. Se Deus perguntasse, tu quer ir lá tentar Jó? Quer fazer essa obra para mim? Eu quero tentá-lo. O diabo diria assim, não vou. Tu quer, então não vou. Meu negócio é se opor a ti, já que tu quer, eu não vou. Deus incita o diabo de tal maneira que o diabo vai lá e faz tudo o que Deus quer. Aqui os inimigos, aqui os irmãos de José estão sendo incitados. José tem um sonho, conta para eles. José tem outro sonho, conta para eles. Eles estão sendo incitados. Aí Deus traça um plano e pega e permite eles pegarem José e jogar exatamente onde Deus queria, no Egito. Amém, meu irmão? Às vezes Deus te entrega na mão dos teus adversários só para acontecer o que tem acontecido conosco, para que todos saibam que verdadeiramente o Senhor é Deus. José está lá e diz, irmãos, não façam isso. Irmãos, por que estão fazendo isso? Bateram em José, empurraram ele, levaram ele como escravo. Imagina, né? Que coisa terrível. Está aqui um escravo, leva ele lá para onde vocês vão? Ah, estamos indo para o Egito, leva esse escravo. Arrastaram José que nem um animal. Quando chega lá, José é posto na casa de Potifar. José é posto como um príncipe na casa de Potifar. Em tudo que ele tocava, prosperava. Potifar falou assim, esse camarada é diferente. Tramaram contra José, continuaram tramando contra José. A mulher de Potifar, joga ele na prisão. Deus disse, essa é a segunda parte do plano. Porque é daí que eu quero fazer ele chegar na corte de Faraó. Então essa é a segunda parte do plano. Joga José lá na prisão. Aí a mulher de Potifar, inspirada pelo diabo, mente. Potifar, embora sabendo que a mulher dele era uma adúltera, mas, né, tem gente que é assim. Eu não vou ficar mal com a minha mulher. Então eu vou ser injusto. Irmão, fique mal com qualquer um, mas não fique mal com a justiça. Porque quem te julgará no final da tua vida será a justiça. Não será nem mulher, nem filho, nem pai. Não dê ouvidos à tua mulher, não. Dê ouvidos à justiça. Não dê ouvidos ao teu marido, dê ouvidos à justiça. Porque um dia, quando tu estiver diante do trono branco, a carta que te julga se chama justiça. Aí, Potifar, para agradar a mulher dele, mandou prender José. Com medo,
ó, ninguém faz mal a José não, sustenta ele direito aí nesse cárcere. Só que ele ficou anos lá, mas depois saiu de lá para dar ordem para Potifar. Deus falou assim, essa é mais uma parte do plano. Agora eu vou continuar com os meus planos. Vai, o copeiro tem um sonho, o outro lá, o padeiro tem um sonho, e a coisa vai acontecendo. Agora eu vou consumar o meu plano. Já tirei José lá de Canaã, trouxe para o Egito, agora eu vou falar com o faraó. Faraó, sonha aí. Sonhou. Quero resposta, ninguém deu resposta. Faraó, tu vai ficar incomodado até você chamar José. Quando José chega, Deus falou, agora eu consumo o plano que eu tinha com José. E aí, irmão, quem frustra o plano de Deus? Por isso que eu digo para você, eu sou terrível. Eu sou folgado, eu sou abusado, porque meu Deus é o que tem poder para destruir canhões, carros de guerra, tanques, exércitos, com uma espada ele mata 185 mil. O meu Deus é tremendo. Esse Deus da Bíblia que eu conheço, ele pisa na cabeça do diabo, ele envergonha pombagira, tranca-rua, chucaveira, preto velho. Esse Deus é tremendo. As hostes do inferno se mancomunam contra nós, mas no final a bandeira da vitória é nossa. Pode o diabo se levantar, pode o inferno se levantar, carros, carruagens e cavaleiros, no final da história nós sempre diremos, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Podem nos jogar no cárcere, podem nos jogar no calabouço, mas podem ficar certo que nós nos levantaremos no terceiro dia. Ninguém frustra os planos de Deus, ninguém detém a obra de Deus, mas Deus precisa de sonhadores. Deus precisa de gente digna que use a túnica de várias cores. Deus precisa de gente que denuncie as obras mais dos seus irmãos. Então, meu irmão, os inimigos tramam, mancomunam, vamos destruir os sonhos deles. Se os sonhos fossem nossos, eles seriam destruídos, mas se são de Deus, ninguém destrói. Se a visão for nossa, da nossa cabeça, ela será destruída, mas se for revelação do Todo-Poderoso, jamais será frustrada. Então, meu irmão, Deus tem tratado contigo? Deus tem te falado alguma coisa? Deus tem te dado direção? Ninguém está te apoiando, você ficou sozinho e Deus está contigo? Quem tem Deus tem tudo. Não precisa de absolutamente nada. Então, só uma curiosidade que eu tenho nesse verso 29. Tornando, pois, Rúben a cova, quer dizer, esse Rúben, que estava tentando livrar José desde o começo, ele, não faça isso, põe ele na cova, porque a intenção dele era depois tirar José da cova e levar para o pai. Mas ele não quer se levantar ali contra vários irmãos, porque ele está achando que ele mesmo pode ser morto. Aí olha só, verso 29. Tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue e foram lá enganar o seu pai Jacó, como nós conhecemos a história. Imagina, o único que está tentando defender José, o único que está tentando fazer alguma coisa por José, Deus vai e afasta ele. Aprende essa lição, meu irmão. Quando Deus quer tratar contigo, até aqueles que poderiam te ajudar, Ele afasta, para que você aprenda a caminhar, você e Ele. Rúben tinha condição, ele tem influência. Queriam matar, ele falou: não mata ele não, joga ele na cova. Todo mundo ouviu ele. Se Rúben tivesse presente ali na hora de vender, ele ia se opor e provavelmente aquilo não ia acontecer. Deus arrancou Rúben de lá, mandou ele passear não sei aonde.
Quando ele volta, o projeto de Deus já tinha se consumado. Sabe que às vezes tem pessoas que tentam te ajudar, você aceita ajuda e elas acabam te atrapalhando? Só aceite ajuda quando Deus disser que vai trazer ajuda. Quando Ele te entregar na mão dos inimigos, vai como ovelha muda ao matadouro, meu irmão. Porque sempre, na nossa vida, sempre haverá um terceiro dia. Tem que saber dar tempo para Deus agir, deixar a obra de Deus acontecer. Não se atribui, está andando com Deus, os sonhos vêm de Deus. Então segura firme a onda, deixa os inimigos baterem numa face e oferece a outra, deixa os inimigos zombar, escarnecer, deixa os inimigos maldizer, amaldiçoar, deixa os inimigos dizer que vai destruir a tua vida, a tua casa, o teu carro, o teu patrimônio, os teus filhos, deixa eles dizerem tudo, que Deus já está olhando lá na frente e está vendo teus filhos reinando sobre os filhos deles. Plano de Deus não é frustrado, Deus não é palhaço. Ele não escreve e depois alguém vem e anula. Ele não risca e alguém vem e apaga. O que Deus faz, ninguém desfaz. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Lições que a Escritura nos ensina. E para concluirmos, a minha Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.